Sinceramente, eu não acredito que teve algum São Paulino que acreditava no tal do milagre do Maracanã. Acho que milagre, acho que nem se cabia e nem podia se sonhar que poderia acontecer entre Flamengo e São Paulo. Muito baseado no que aconteceu no Morumbi. Se o São Paulo jogando em casa tomou 3-1, o que seria no Maracanã? Um Flamengo completo, um Flamengo em vias de chegar mais uma final. Tinha quem alimentasse, preferia alimentar esperanças, o tal do se apegar a tradições, ao peso da camisa do São Paulo, tradição no qual que Copa do Brasil não se cabe. Copa do Brasil que São Paulo nunca foi campeão, um campeonato que você vê todos os outros times de São Paulo já foi pelo menos alguma vez campeão. Teve no caso Paulista de Jundiaí campeão, o Santo André campeão, São Paulo multicampeão em outros campeonatos. Copa do Brasil, o São Paulo é coadjuvante. São Paulo foi pro Maracanã e perde pro Flamengo por 1-0. Não houve milagre, mas houve brio. Mais ou menos esse é o título do vídeo. Brio no sentido de quê? Do que se esperava e o que houve. Quando tem apenas, pode-se dizer, um Flamengo 1-0, onde muito se esperava um atropelo do Flamengo, em vista do que foi construído nos 3-1 do Morumbi, atropelo não houve. Aí é que entra o tal do brio do São Paulo, que jogou uma partida justa. A escalação do Rogério Ceni foi a mais perto que o torcedor são paulino encara como a ideal, e foi uma partida franca, com vários momentos de domínio do Flamengo, mas não houve aquela avacalhação por parte do São Paulo de deixar o Flamengo à vontade de fazer o que quiser. Mas houve um Flamengo que se impôs a certo ponto, o São Paulo segurando a pressão, né, o que seria natural. Mas eu também percebi um Flamengo não muito afim de querer pressionar, em vista de a partida já começa 3-1 para o Flamengo. E o que aconteceu foi a partida em ritmo natural. Demorou até um bom tempo, 30, 35 minutos para poder sair o gol do Flamengo. Depois disso foi só o tal do contemporizar e deixar o tempo passar. O São Paulo não ia se abrir mais para poder levar mais gols e até dar início a uma goleada. E nem o Flamengo também não quis mais, em vista que tem final de Libertadores, tem uma sequência de Brasileiro, que mesmo estando difícil, mas se tratando de Flamengo, pelo time que o Flamengo tem, é possível também, se chegar no Brasileirão, por que não sonhar? Já em vista que tinha São Paulino sonhando que poderia acontecer o milagre do Maracanã, então por que um flamenguista não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro? Sim, dá para alcançar, porque tem entrar em campo e jogar. E foi isso que Flamengo, foi o que também São Paulo fez. Gostei acima de tudo da postura do São Paulo, porque encarou a partida meio que tirando o peso da partida. O Rogério Ceni, por sua vez, entrou com o melhor São Paulo que tinha, não inventou. Na linha de frente conseguiu deixar um Caleri mais à vontade, municiado por Patrick, municiado por Alisson. Então, e Luciano também fazendo papel de coadjuvante. Mas por que o São Paulo entrou tão à vontade? Porque a classificação não foi perdida no Maracanã, no gol do Arrascaeta, 1-0, mas foi nos 3-1 daqui.
Então, dava antes meio que fazer uma pré-leitura do que ia acontecer, seria um São Paulo não se expondo tanto e nem um Flamengo querendo ofender tanto. Um não querer arriscar perder o que já está ganho e um não querer se expor tanto e poder levar uma goleada. Então, não houve milagre do Maracanã, mas houve muito uma coisa que eu gostaria de dizer, um time muito ciente da sua capacidade e o outro time muito ciente da sua falta de capacidade em vista do outro adversário que é melhor. Que sim, Flamengo, nesses 2 jogos, mostrou que é muito, mas muito melhor que o São Paulo. E sem forçar. Pode estar no Morumbi, pode estar no Maracanã, aonde for. O Flamengo é melhor do que o São Paulo. Foi justa a classificação e sem forçar. Para um flamenguista isso é normal. Isso, flamenguista que sem motivos já fala bastante, com motivos então e dando motivos e razões para o flamenguista falar, ele fala mesmo. Mas aí é que está o ponto para tentar trazer a situação pro São Paulo. Por que o Flamengo é tão melhor que o São Paulo? É óbvio que você vai pegar as peças, né? Um time que tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. E nisso aí você pega o jogador que tá no banco, aí tem Cebolinha, tem Vidal, tem esse time que pode entrar e pode resolver uma partida. O São Paulo não tem esse tipo de jogador. O São Paulo tem pega a escalação titular do São Paulo contra o Flamengo. É um time médio. Para nível de Brasileirão, ok, dá para figurar bem no Brasileirão. Com o time que o São Paulo tem, poderia estar melhor no Brasileirão, tanto que é 13º. Então, poderia estar melhor pelas peças que tem. Mas a diferença é muito grande do que é apresentado dentro de campo. O que um Flamengo faz e é capaz, e o que o São Paulo produz e deixa de ser capaz. Então, mas é muito. E o São Paulo não tem peças à altura de poder bater com o Flamengo. Então é nesse ponto que eu coloco. E eu não sei se esse ponto que o torcedor São Paulino consegue me entender quando eu falo que não é de hoje que o São Paulo chega em decisões simplesmente como azarão. Em vista, se pega alguns anos, vamos supor, 2012, 2008, já está um bom tempo já para trás, o São Paulo entrava sempre como favorito, independente de quem pegasse. Podia ser um Palmeiras, um Atlético, um Flamengo. O São Paulo, no mínimo, entrava em pé de igualdade. Hoje não. E por isso que é até de se surpreender que cada vitória ou cada classificação do São Paulo é tido como um feito extraordinário. Comemorar tem que ser comemorado. Qualquer vitória, em clássico, passagem de fase para fase, mas o que o São Paulino faz é o que? É muito misturado com a descrença na sua equipe, na capacidade da sua equipe. Por quê? Eu achar que não vai dar, o time é fraco, o time é incapaz. Aí quando consegue algo, parece que é coisa do outro mundo. Quando não se dá para alcançar algo, como era nítido que o São Paulo não ia conseguir com esse Flamengo, contra esse Flamengo, quiseram rotular como o possível ou impossível milagre do Maracanã, que nunca ia acontecer. Time com time, você viu? Um Flamengo com freio de mão puxado, tranquilíssimo, ganha no Morumbi, ganha no Maracanã, mas passou brincando, tal qual, muito parecido com o que o próprio Flamengo fez com o Corinthians na Libertadores, que também existe uma grande diferença. Então, e o Flamengo está esperando quem? Um Fluminense e um Corinthians. Você acha que o Flamengo vai fazer a mesma coisa? Vai imprimir um jogo muito forte na ida e na volta contemporizar.
tanto o Fluminense como o Corinthians tem que jogar muita, mas muita bola se quiser fazer cócegas no Flamengo. Dar jogo. Esse São Paulo não deu. Por mais que seja somente 1 a 0 no Maracanã, vamos falar sério, porque o Flamengo quis. Porque o Flamengo quis. Porque bola por bola, você não vê um São Paulo capaz hoje, um Fluminense capaz, um Corinthians capaz de parar esse Flamengo. Pode ser que uma partida única, um Atlético Paranaense numa Libertadores? Pode ser o tal do Milagre de Guayaquil? Não sei, pode acontecer. Com certeza, o Felipão tá vendo essa partida, viu a partida Flamengo 1, São Paulo 0, maquinando o que pode fazer, tentar anular. Tanto que o gol do Flamengo foi uma jogada bizonha. O gol do Flamengo só se consumou porque o zagueiro do São Paulo, o Diego Costa, catando o cavaco, caindo, ele ficou de 4 no chão e essa posição de 4, o ombro dele ficou projetado à frente. Foi o que deu a posição legítima para o Arrascaeta ajeitar e com calma dar o totozinho e fazer o gol. Se ele tivesse ereto, em pé, a Arrascaeta estaria impedido. Então você vê o grau de despreparo e destempero da equipe do São Paulo, que anda literalmente caindo pelas tabelas. Os jogadores caindo, não se mantendo em pé. E isso compromete a performance da equipe. Então foi previsível, mas eu acho que foi previsível a passagem do Flamengo. O que pode se dizer que foi surpreendente foi o feito do Flamengo não querer ousar mais, insultar mais o São Paulo. O tal do enfiar a faca e torcer. O São Paulo já entrou meio que cambaleando também, assustado, não querendo se expor tanto para não tomar uma goleada. Então preferiu o quê? Se preservar, de certa forma, se preservar, se resguardar e obviamente também suportar a porrada que o Flamengo ia para cima. Isso aí com certeza. Então, o que a gente viu foi o quê? Nas duas partidas, um Flamengo muito, mas muito melhor do que o São Paulo quando quis. Quando o Flamengo quis diminuir o ritmo do São Paulo para deixar o São Paulo igualar, o Flamengo deixou. Então, é justíssima a classificação flamenguista. Justíssima também a desclassificação do São Paulo também. Então, mostra-se patamares mas bem diferentes. Hoje o Rogério acertou, fez a melhor dentro do possível escalação. Na ida, o Rogério Ceni se complicou bastante. Então, nem sempre você vai ter uma remontada, nem sempre você vai ter um Atlético Goianiense que vai te fazer classificar. Então, São Paulo ainda se agarra no quê? Na esperança de conseguir um título de Copa Sul-Americana, como se fosse uma segunda divisão de Libertadores. Que São Paulo vai tratar como se fosse um feito enorme. Justo comemorar, porque não deixa de ser uma taça se vier a conquistar. Mas esse é o ponto de São Paulo. Não se acostumar a coisas pequenas. O São Paulo é grande e precisa de coisas grandes para se manter num patamar grande que o São Paulo foi e tem que ser, sempre será. Hoje não é. Hoje o São Paulo se vê por satisfeito, o São Paulino se vê por satisfeito com coisas mínimas. É um título estadual, é uma eliminação para rival, é um sonhar com milagres no estádio do rival, mas predominância, relevância, imposição por parte do São Paulo não se vê. Até quando? Então, esse é o ponto do São Paulino. Até quando estará essa situação? Tá cômodo? Tá bom? Tá legal? Ou não? Precisa fazer melhor?
vamos ver, de dito posto, já passado já esse jogo, já a classificação óbvia e notória do Flamengo, sem forçar, o Flamengo vai pegar Fla-Flu pelo Brasileirão, como eu tinha citado, o Flamengo está em terceiro. Tá, aí, por mais que seja distante, vai 9 pontos para um Palmeiras, terceiro colocado Flamengo, vai ter Fla-Flu. É o tal do confronto direto. Quem vai querer sonhar e quem vai parar de sonhar. Vai ser domingo, Fla-Flu. Pode ser a tal da prévia também da final da Copa do Brasil. Isso vai depender muito entre Fluminense e Corinthians. E para ver se o Flamengo continua sonhando ainda com o título brasileiro. Que tá difícil, mas é alcançável. Tem pontos. E existe pontos a ser disputados. Então, enquanto existe pontos a disputar, o campeonato está aberto. Só quando sacramentar fechado, aí já acabou. E a jornada do Flamengo prossegue, porque dia 29/10 tem a final da Libertadores da América. Super importante. É o ápice do Flamengo nessa temporada. Ele quer, porque quer ser campeão da Libertadores, né? E tá muito, mas muito próximo. Por mais que eu vou torcer e acredite na capacidade do Felipão, mas a diferença entre Atlético Paranaense e Flamengo é muito grande, mas muito grande. Ainda tem a finalíssima da Copa do Brasil também, os dias 12 e 19 de outubro. Logo aí, praticamente um mês. Então vai dia 12 e dia 19 contra Fluminense ou contra Corinthians, né? Mas independente de quem seja, Flamengo, tranquilo. Flamengo é favorito sim de levar e de bobear, de nadar de braçada e ganhar os 2 jogos, independente se for. Se for algo diferente disso, é surpresa. Então, isso é bem claro. Isso é bem claro. Flamengo bem, mas bem aberto assim, para poder abocanhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e vai depender de si e também do Palmeiras, do Internacional, contra brasileiro. É possível. Tá difícil contra brasileiro, mas é possível. Já o São Paulo está em maus lençóis no Brasileirão, que está naquela zona morta, 13º colocado, mas só a 5 pontos do Z4. E o São Paulo, você não viu o São Paulo produzindo algo para poder entrar numa zona de Sul-Americana, zona de Libertadores, brigar por título. Você não vê São Paulo nem ao ponto de querer flertar com isso. São Paulo, Brasileirão é ladeira abaixo. Chega em clássicos, não tem domínio. No máximo conseguiu um jogo truncado, jogando em casa contra um Corinthians que também pouco ofendeu. Um jogo chato, sonolento contra um Corinthians. Teve um empate. E o principal objetivo do São Paulo na temporada que se tornou foi o quê? A tal da segunda divisão da Libertadores, que é a Copa Sul-Americana. Pega o Independiente Del Valle dia 1º de outubro. Tá bem logo aí. O jogo será em Córdoba, interior da Argentina, mas é a chance, aí sim pode-se dizer. São Paulo é favorito diante do Independiente Del Valle. Também, se não for contra o Independiente Del Valle, também, por favor, fecha, vamos focar no clube, na bote, no tênis, nas piscinas, porque futebol para São Paulo não dá. Se pegar um Independiente Del Valle e não achar que o São Paulo é favorito, chega, acho que está no esporte errado, o São Paulo. Vamos focar nos outros, nos esportes amadores. Mas é isso. A vitória do Flamengo de 1-0 não foi nem sombra do que é um Flamengo e do que é um São Paulo. O São Paulo teve brilho. Por quê? Não foi humilhado. Parte porque a atitude do São Paulo, que foi correta, jogou bem, mas também o Flamengo também teve muita, mas muita piedade do São Paulo. Se quisesse humilhar e ofender, teria feito. Então é isso. O Flamengo merecidíssimo classificado e o São Paulo mais uma vez desclassificado.